Oi, Luz, eu sou Jennifer e hoje vou falar sobre Megamente. Megamente começa com dois bebês indo em direção à Terra. E um cai, quer dizer, na verdade, Megamente ia cair num lugar, numa mansão. Mas o outro bebê acabou indo em direção a esse negocinho que eles estavam e fazendo com que o Megamente fosse para a prisão e criado lá. E o Metroman, o Metroman caísse na mansão onde o Megamente iria cair. E desde aí a gente já percebe que a vida deles já seria muito diferente. Enquanto lá no Metroman ele era cuidado, amado e ensinado o que era realmente o que era o certo e o errado, o que realmente era errado, o Megamente, ele estava sendo ensinado de uma maneira errada. Ele não tinha amor ali, provavelmente, não era cuidado da maneira adequada. E conforme eles vão crescendo, o Megamente, ele não conseguia fazer amigos, ele não conseguia se enturmar, porque o Metroman, ele era bem visto, ele era querido. Por isso as pessoas tratavam ele melhor do que o Megamente. O Megamente era deixado de lado e é isso. E aí ele percebeu, e aí o Megamente percebeu, se é para ser mal, então eu vou ser melhor mal do mundo, né? Metro City. É isso. Ele tem agora um propósito, né? Que na verdade não é um propósito, ele só seguia esse caminho porque era o mais fácil, era o que a sociedade via ele fazendo. E ele foi moldado desse jeito. Era mais fácil ele seguir esse caminho que já deram para ele do que ele fazer sua própria história e seu próprio rumo. Então ele só fazia aquilo que as pessoas queriam que ele fizesse. E até quando ele conseguiu fazer isso, ele ainda se sentia bem. Mas depois que ele cumpriu o seu propósito, que era matar o Metroman, ele ficou sem propósito, ele se tornou vazio. Porque não era o propósito que foi escolhido por ele. Não foi um propósito que ele deveria ter. Deram para ele. E aí, quando ele finalmente conseguiu, ele se sentia vazio. Porque já não tinha mais nada. Porque aquilo ali realmente não era quem ele era. E é isso que acontece quando a gente... É claro que Deus está dentro de nós. Mas quando a gente faz coisas erradas, a gente mente, a gente é injusto com as pessoas, a gente acaba alimentando mais a nossa carne. E quando nós alimentamos mais a nossa carne, o espírito fica mais... ele fica se sentindo mais vazio. Você se sente essa sensação, porque você está alimentando mais a carne, você está mais próximo da carne do que do espírito e de Deus.
De novo, Deus está dentro de nós, mas a gente pode se sentir assim. E não pode se sentir sem propósito. Então, o que ele fez? Ele decidiu que ele deveria criar um novo Metroman. E acabou com que ele teve que... ali, na história, a gente aprendemos que tem 3 pessoas. O caminho que as pessoas escolheram, que é o Metroman, ele escolheram para ele um caminho que ele não queria. O Metroman, ele virou um herói porque as pessoas viam isso nele e eles queriam que ele fosse isso. O Megamente foi visto desde pequeno como um vilão. Então, como eles viam, eles deram essa vida para ele, igual do Metroman. E tem o Titã. O Titã, ele é aquela definição de pessoas que, quando você dá um poder, a pessoa mostra quem ela realmente é. E por que que ele realmente mostrou quem ele é? Porque antes, como ele não tinha poderes, ele era daquele jeito. Ele era daquele desengonçado e tal. Mas ele realmente era mau e ele queria fazer. Então, se ele falar, meu propósito é você, e quando ele cumprisse, é claro, ele se sentiria satisfeito, mas ainda vazio. E ele sempre vai querendo mais. Porque o lado bom, a pessoa simplesmente fazer uma coisa boa para o outro já se sente feliz. Porque é isso que nos enche de felicidade, de justiça e de amor. Mas quando a gente faz mal, a gente só quer se afastar daquilo, a gente só quer. A gente só se sente vazio. Porque não é isso que o ser humano deve fazer. A gente está se afastando do nosso propósito. Então tem três personagens. O Metroman, que escolheram ele para ser herói. O Megamente, que escolheram para ele ser o vilão. E o Titã, que realmente era ruim. E por que ele é ruim? Porque quando deram poder para ele tinha mais ferramentas, mais maneiras de fazer o que ele queria. E ele não se importava com as consequências. E o Megamente, ele tinha que arcar com as consequências e se virar para poder tirar o poder do Titã que deu para ele. E ele conseguiu, ele assumiu que ele errou, assumiu que o que ele fez foi errado e consertou. E a vida da gente é essa. A gente tem que pensar nas coisas, a gente tem que aceitar as consequências dessas escolhas e resolvê-las. E no Megamente foi isso. Ele realmente solucionou o problema que era o Titã, porque senão a cidade ia acabar, literalmente. Então, pense antes de fazer alguma coisa, pense antes de falar, pense antes, porque a gente pode acabar nos arrependendo. E
conforme o filme vai avançando, a gente vai percebendo que o Megamente não é realmente mal. Ele sabia fazer o mal, porque todo mundo sabe fazer o mal. A gente só tem que escolher se a gente vai fazer ou não. E o Megamente sabia, mas ele não era quem ele era. Ele só fazia porque seguir o caminho que os outros escolheram para ele era mais fácil. E quando ele segue esse caminho, não significa que ele vai se sentir bem com esse caminho. E Megamente, conforme ele vai ficar vai ficando com a Roshani, ele vai percebendo que não é quem ele quer ser. Ele até falou pro criado: e se eu disser que não quero ser o cara mau? Porque ele realmente não queria. Na verdade, ele nunca pensou em ser outra coisa. E quando deram uma outra visão, como se ele tivesse uma opção, ele percebeu que ele não queria. Ele não queria ser aquilo que as pessoas, a sociedade viam ele. E no final ele aprendeu isso. E o Metro Man, ele nunca quis ser super-herói. Ele falou que o sonho verdadeiro dele era cantar. Ou criar uma banda, não sei. Mas ele, quando o Megamente fez mais um joguinho que eles viram, ele percebeu que eles fizeram aquela negócio de sequestrar o Roshani, de tentar acabar com ele, não conseguindo, ele sempre indo pra cadeia por causa do Metro Man. Ele percebeu que ele está fazendo tanto isso que já não tem mais brilho, já não tem mais vontade de fazer aquilo. E aí, né, quando ele estava em câmera lenta lá pro mundo, ele percebeu que ele tinha escolha. Então ele fingiu sua própria morte e foi morar na escolinha dele antes de parte da escolinha dele. E aí o Metro Man falou que ele não voltaria, porque foi a escolha dele finalmente. Quer dizer, não que ele era um cara ruim, ele só não queria ser um super-herói, ele queria ser um cara normal, cantando música que ele gosta. E ele finalmente conseguiu esse sonho e ele se sentiu tão feliz, tão vivo, tão liberto, que ele falou: eu tô sentindo felicidade e eu quero passar isso para as pessoas. E no coração dele tava alívio, tava felicidade genuína, tinha tudo de bom ali e ele quis passar isso pro Megamente. Falou, ele não tava com raiva dele, mesmo ele sendo um vilão, o Megamente, mas ele deu ele deu essa ajuda para ele, fez ele pensar. Ele falou que você pode escolher o que você quiser, então faça aquilo, siga o caminho que você quer. Mas aí é claro que como o Titã, ele não conseguia saber como resolver aquilo, por causa que o carro invisível dele estava invisível, ele não sabia onde estava. Ele falou que não podia, então ele acabou ficando chateado, ele se entregou para a prisão, ele desistiu. Só que o Titã, ele era um vilão verdadeiro, ele podia ter um perigo verdadeiro, e ele, naquele momento, ele realmente não podia desistir, porque
ele ia ser provado naquele momento. E ali é onde ele escolheria quem ele realmente queria ser. E quando as pessoas viram que ele poderia salvar, eles escolheram ver ele de outra maneira. Quer dizer, na verdade, os adultos, né? Os adultos meio que fizeram o Megamente ser mal. Porque ele realmente não era mal quando ele era criança. Mas as pessoas fizeram o Megamente por causa que eles só enxergavam o mal dele. Porque eles deram uma vida que ele não queria. Eles deram um propósito que o Megamente não queria. Mas ainda assim o Megamente aceitou. Porque ele pensou que ele só sabia fazer bom, que é ser mal. Mas não é isso. Ele é claro que ele tem esse jeito, mas ele vai aprendendo como ser bom. E ele sabe o que como ele aprendeu que o errado é errado e o certo, quer dizer, ele não aprendeu que errado é errado e errado é certo, que é ao contrário. Ele vai aprendendo aos poucos o que é ser bom. E a Roshani vai estar lá para ajudar ele. E foi muito bonito ver essa evolução do personagem. Esse filme é incrível, porque ele coloca o estereótipo de um vilão e de um herói e desconstrói. Mostrando que as pessoas ricas nem sempre são felizes e as pessoas que são heróis nem sempre quer ser um herói, às vezes só quer ser uma pessoa normal. E o vilão nem sempre é o vilão também. Talvez ele só foi criado de uma maneira diferente, ele foi criado criado com um propósito, uma vida já estabelecida pela sociedade. Mas a sociedade, o mundo não tem que te forçar a colocar numa caixa onde você não se sente confortável, onde você não é aquilo, onde a gente não é daquele jeito. A gente tem que escolher nosso próprio caminho, nossas próprias escolhas, e escrever nossa própria história. Porque senão a gente vai chegar lá na frente e vai perceber que a gente perdeu muito tempo de nossa vida sendo aquilo que as pessoas querem que a gente seja. E é isso, espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, ative sua indicação para não perder nada. E lembre-se, luzes não ficam escondidas. Tchau!